Físio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10 mil por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é a forma mais prática de aumentar o seu faturamento para 10 mil por mês ainda este mês. E nessa aula você vai aprender que existem 3 variáveis para aumentar o seu faturamento e alcançar os 10 mil por mês. Muito provavelmente, de tempos em tempos, passa aí pela sua cabeça algumas perguntas e questionamentos como: o que mais eu poderia fazer para aumentar o meu faturamento? E com isso, de tempos em tempos, você se anima com uma nova ideia que você teve, tenta colocar em prática, e nos primeiros 7 ou até mesmo 10 dias, você foi colocando outras prioridades na sua agenda. O material que você precisava ler e que ainda não leu, a roupa que você precisava levar na costureira e ainda não tinha levado, começou a tirar do papel o plano de ação que havia planejado e viu que era trabalhoso demais e difícil. E no final das contas, desanimou e pensou: ah, deixa para lá, depois eu vejo isso. E mais uma vez, os seus planos de aumentar o seu faturamento foi por água abaixo. Depois de alguns meses vivendo com a conta bancária no vermelho ou vivendo apertado, no sufoco para pagar os boletos e as despesas básicas, com o dinheiro contado para ir no mercado, vem a ideia novamente. Eu preciso fazer algo para aumentar o meu faturamento. E a saga começa tudo de novo. O resultado, nós já sabemos qual é. Mais uma vez, seus planos não saíram do papel. Se é que dessa vez você conseguiu ter alguma ideia, porque por muitas vezes nem a ideia vem aí na sua cabeça. E justamente por eu saber que você vem enfrentando esse desafio, que eu decidi montar esta aula para te ajudar de uma forma prática a aumentar o seu faturamento para 10 mil por mês. Primeiro, eu vou deixar claro o que realmente é, o que significa faturamento. Faturamento é o valor total de vendas do seu serviço. Se você tem uma sala, um consultório, dentro de um período específico, nós vamos ver aqui dentro de um período de 30 dias. E quando eu falo de faturamento, não estamos considerando os custos fixos, né? Custos de aluguel, de água, luz, condomínio, contador. Por exemplo, no mês de outubro, último mês, você faturou 10 mil reais. Esse é o seu faturamento bruto, sem descontar absolutamente nada de aluguel, água, luz e energia, né? E por aí vai. Então, o faturamento, ele representa a entrada de dinheiro em um período de 30 dias. Agora, para aumentar o faturamento, eu vou te mostrar que existem exatamente 3 variáveis que vai fazer o seu faturamento aumentar. E são elas: o preço, o número de pacientes que você atende e a quantidade de sessões que você vende para cada paciente. Eu vou detalhar um pouco mais cada uma dessas variáveis. O preço. O preço que você cobra, ele é um fator determinante no seu faturamento. Por isso, fazer a precificação utilizando uma metodologia te dá a clareza se o preço que você cobra é justo pelo serviço que você oferece, te dá a clareza do lucro que você tem por sessão, se o seu negócio está saindo no lucro ou no prejuízo, te mostra quantos atendimentos no mínimo você precisa para fazer por mês para então empatar as despesas fixas com aqueles atendimentos que você fez. E te mostra que a partir desse número é que você então passa a ter lucro. Se você cobra 50, 60, 70 ou até mesmo 100 reais pelo seu serviço, né? 100 reais pela sessão. Esse valor, ele gera um impacto direto no seu faturamento. Eu vou dar aqui exatamente 3 exemplos com preços diferentes para você ver isso na prática como acontece. Então, se você cobra 70 reais a sessão,
e faz 142 atendimentos por mês, você vai conseguir chegar num faturamento de 10 mil. Agora, se você cobra R$ 90 por sessão e faz 111 atendimentos por mês, você vai faturar 10 mil atendendo 31 horas a menos do que no caso anterior. Se você cobra 100 por sessão e faz 100 atendimentos por mês, você fatura 10 mil, atendendo 42 horas menos do que no primeiro caso. Então veja como o preço muda no seu faturamento. Por quê? Dependendo do preço que você cobra, você precisa trabalhar mais ou trabalhar menos para atingir, então, um marco de 10 mil por mês. Então, o preço, sim, te ajuda a aumentar o seu faturamento. Se você cobra mais, você chega mais rápido num faturamento maior. Agora, uma outra variável é o número de pacientes. Essa outra variável que vai te ajudar a aumentar o seu faturamento. Por exemplo, se você tem 10, 20, 30, 50 pacientes, multiplicado pelo valor que você cobra, muda todo o seu faturamento. Vejamos alguns exemplos aqui, supondo que você cobra R$ 100 por sessão. Em todos os casos, usaremos R$ 100. R$ 100 vezes 10 pacientes que você tem um faturamento de R$ 1.000 por mês. Agora, R$ 100 por vezes, 20 pacientes, você tem um faturamento de R$ 2.000 por mês. Terceiro exemplo, R$ 100 a sessão, atendendo 30 pacientes, você tem um faturamento de R$ 3.000 por mês. Ou R$ 100 por mês, atendendo 50 pacientes, você tem um faturamento de R$ 5.000 por mês. Ou seja, o número de pacientes vai aumentar diretamente o seu faturamento, porque vocês viram que a gente não mudou o valor da sessão. Se você tem mais pacientes, maior o seu faturamento. Se você tem menos pacientes, menor o seu faturamento. Por isso, nesse caso, a captação ativa de pacientes ela é tão importante. Se você não tem novos pacientes, o seu faturamento acaba por ficar instável. E, por fim, a terceira variável, que é a quantidade de sessões vendidas para o mesmo paciente. Uma vez que você tem o preço definido de uma maneira justa, agora nós vamos supor que você tem uma quantidade de pacientes fixos. Se você vende mais para o mesmo paciente, significa que o seu faturamento vai aumentar também. Vamos ver aqui alguns exemplos. R$ 100 a sessão. Você atendeu 10 pacientes e para esses 10 pacientes você vendeu somente uma sessão para cada. Isso significa R$ 1.000 de faturamento. Agora, R$ 100 a sessão, 10 pacientes, e para esses 10 pacientes, você vendeu um plano de tratamento de 5 sessões cada. O seu faturamento vai para 5 mil. Ou, por último, você atendendo 10 pacientes e vendendo 10 sessões para cada paciente, você fatura R$ 10.000. Olhando para esses 3 pontos, qualquer uma dessas variáveis que você mexer, você vai aumentar o seu faturamento. Preço, quantidade de pacientes e quantidade de sessões vendidas para o mesmo paciente. Então, agora que você já sabe que o seu faturamento e quais são os 3 pontos que você pode mexer para chegar aos R$ 10.000, você precisa olhar para o seu preço, para a quantidade de pacientes que você atende hoje e como você, então, está vendendo para esses pacientes. Sessões isoladas, planos de tratamento e ver, então, como você pode interferir em cada um desses números. Assim, fica muito mais fácil de você conseguir atingir a sua meta. Então, para você mexer em valores, é importante utilizar uma metodologia de precificação. Para aumentar a quantidade de pacientes chegando, você precisa investir em tempo, deixar um espaço ali na sua agenda para fazer captação ativa. E para aumentar o número de sessões para o mesmo paciente, é importante você entender como funciona o processo de vendas. Por isso, cada uma dessas variáveis são tão importantes. Porque, ao final, o resultado disso é o aumento do seu faturamento. Se você tem um faturamento maior, você pode investir mais nos seus estudos, investir mais em equipamentos, sair para comer em um bom restaurante, pagar uma boa escola para os seus filhos.
viajar com mais frequência, investir tempo de qualidade na sua saúde, em uma boa alimentação, atividade física e até mesmo um bom plano de saúde. E se você não investir tempo em captação ativa, vendas e precificar da forma correta, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Você vai continuar tendo o mesmo faturamento, entre 2 e 3 mil por mês. Você vai continuar trabalhando com a conta no vermelho ou passando perrengue todos os meses por não conseguir pagar direito os boletos básicos da vida pessoal e profissional. Vai continuar sem tempo de qualidade para a saúde, sem tempo para a sua família, para os seus filhos, para o entretenimento. Vai viver estressado, esgotado. Não investir tempo em captação, vendas e precificação agora é apenas uma escolha. Antes, até poderia ser porque você ainda não conhecia essas variáveis, mas agora você já sabe o caminho. E não fazer absolutamente nada é uma opção. Você decide se quer viver mais tranquilo ou viver na escassez. Me recordo de uma conversa com uma fisioterapeuta que tinha recém-mudado de cidade. Tinha chego aqui em Rio Claro, na cidade que eu moro, há mais ou menos uns 6 meses. Ela estava completamente perdida, porque mudou de cidade, mudou de área de atuação, estava no meio de um processo de separação e agora teria que voltar para a casa dos pais. Então a cabecinha dela estava a mil. Quando ela veio conversar comigo, ela me disse assim: Karen, eu estava pensando em começar a associar aos meus atendimentos florais. O que você acha disso? Me lembro, inclusive, de dizer a ela: o mais importante de tudo é que você consiga manter consistência naquilo que você vai propor aos seus pacientes. É isso que vai te dar resultados, principalmente pensando no longo prazo. Passaram-se alguns meses e ela, no meio de uma outra conversa, me disse: Ai, desisti dos florais. Pensei em fazer algum tipo de roda de conversa, palestra, grupo de mulheres. O que você acha? Então, quando não temos um plano definido, metas claras e objetivas, a cada temporada você muda de ideia, com isso não consegue tirar do papel, assim como essa fisioterapeuta. Então, defina com o que você vai trabalhar e assim, a partir disso, você então começa a mexer nessas variáveis. Caso contrário, de tempos em tempos, a cada 3, 6 meses, uma nova ideia aparece e do mesmo jeito que ela vem, ela vai, como nesse caso que eu acabei de citar acima. Eu mesma demorei muitos anos para encontrar o meu caminho. Para você ter ideia, eu investi muito tempo e muito dinheiro em cursos, porque eu pensava que era isso que aumentaria o meu faturamento. Por isso, eu fiz curso de tudo que você pode imaginar. Fiz curso de microfisioterapia, leitura biológica, liberação miofacial, curso de estética, osteopatia. Fiz pós-graduação em ortopedia e traumatologia, cursos em diversas tecnologias voltadas para a parte estética, como radiofrequência, criofrequência. Eu era tão perdida que nem os cursos que eu seguia tinha uma linha de raciocínio lógica. Eu pulava de estética para ortopedia, para traumatologia, que são coisas completamente diferentes. E justamente por isso eu não aumentava o meu faturamento. Porque quando começava a engrenar em uma área, como na estética, por exemplo, não dava nem tempo de aumentar a rotatividade de pacientes, eu já estava inventando uma outra moda, um outro curso, e aí eu tinha que começar tudo do zero. Precificação, então, eu nem sonhava que isso existia. Eu me baseava no preço da concorrência, no preço que era praticado no mercado. Isso era o suficiente. Eu nem via se estava tendo lucro ou não. Eu só pensava em fazer cursos, né? E essa era a única coisa que eu enxergava na minha frente. Inclusive, eu tenho uma mentorada que ela já tem, desde o começo, bem definido a linha de atendimento dela, né? Inclusive, essa é uma das coisas que a gente vê no método também, que era a área da ortopedia. E todos os cursos que ela fez ao longo da sua carreira era voltada para essa área. E ainda assim, ela não saía do faturamento de R$ 1.500 a R$ 2.500, mais ou menos. Até que ela entrou no método escalando na Físio e começamos a trabalhar nessas 3 variáveis. E lógico, o faturamento dela deu um salto.
Primeiro, nós mexemos na precificação, porque haviam pacientes que ela atendia há muitos anos, que acompanhava ela há muito tempo, e eles ainda pagavam um valor de R$ 30 pelo atendimento. Fomos então implementando algumas estratégias e chegamos ao preço de 130 por sessão. Por aí, você já avalia o salto que deu no faturamento do negócio dela. O segundo passo foi entender o número de pacientes e a média de vendas que ela fazia a cada paciente. Ela sabia vender e vendia em média para cada paciente 8 sessões. Até aí, está excelente, mas ela tinha uma baixa rotatividade de novos pacientes. Então, no caso dela, nós precisamos entrar com estratégias fortes de captação ativa de pacientes. Definimos o melhor público, trabalhamos uma comunicação voltada para esses pacientes, uma comunicação assertiva, trabalhamos as redes sociais para ela se comunicar exatamente com esse público em específico, os pacientes dos sonhos dela, que foi definido no método. No começo, foi necessário fazer ali alguns ajustes, porque ainda vinha muitos pacientes perguntando sobre planos de saúde e ela não conseguia converter. Até que fomos então qualificando esses pacientes que buscavam pelo serviço dela, que ela podia ajudar, e o resultado não foi diferente. Com a estratégia para captar pacientes e ajustando dia a dia os pontos necessários, os pacientes vieram. E agora, com preço justo, maior número de pacientes e vendas de planos de tratamento de 8 sessões, o faturamento dela deu um salto. E não para por aí. Ela vem crescendo dia a dia, ela vem crescendo mês a mês. Dá até gosto de ver a evolução da Cris. E ela mora em uma cidade bem pequenininha. E você deve estar aí se perguntando, Karen, o que vale mais a pena? Melhorar a precificação, aumentar a captação de pacientes ou aumentar a venda para o mesmo paciente? Então, eu quero que você pense junto comigo nessa pergunta. O preço, ele é ajustado uma vez no ano. Então, o preço é ajustado anualmente. Então, você não tem como mexer nessa variável o tempo todo, apesar de ser a primeira variável que você tem que observar. Uma vez que você fez esse reajuste, você repassa aos pacientes novos e passa aos antigos. E depois você só volta a ver isso dentro de um ano em média. Já as outras duas variáveis que estão atreladas, né? Se você tem novos pacientes chegando, naturalmente, a partir da avaliação desses pacientes, você elabora um plano de tratamento e faz a venda, né? E oferece a esses novos pacientes. Então, vale a pena ver uma vez ao ano o preço e o restante do ano você investir muito forte em captação e vendas. Veja quanto falta, então, para você atingir o faturamento aí de 10 mil. E aí você, então, elabore um plano dentro dessas 3 variáveis. Karen, mas se eu aumentar o preço da sessão e perder os pacientes? Físio, esse é um medo, inclusive, muito comum entre os fisioterapeutas. Por isso, é importante um método de precificação e o conhecimento sobre estratégias para agregar valor ao seu paciente. Por quê? O preço passa a ser uma informação secundária. O mais importante para esse paciente se torna o resultado que você vai entregar, a transformação que vai acontecer na vida dele. E ele paga por isso. Até eu uso uma frase que é a seguinte: paciente que entende o valor do seu serviço não questiona preço. Não tenha medo de perder pacientes, tenha vontade de aprender como gerar valor. Assim, você terá o menor prejuízo se um ou outro paciente decidir não fazer a sessão pelo aumento. Isso pode acontecer e está tudo bem. Nós faremos a nossa parte em agregar valor e encontrar os pacientes que pagam por isso. Ai, Karen, mas eu moro em uma cidade pequena. A maioria aqui cobra entre 70 e 80 reais. Eu não consigo cobrar mais do que 100 reais. Como eu faço? Físio. Primeiro, faça um mapeamento do que esses profissionais estão oferecendo aos pacientes. E o que você pode oferecer a mais para se diferenciar, se destacar aí no mercado, na sua área de atuação. Com isso, você já gera valor ao paciente. Não estou dizendo de preço, valor agregado ao paciente. Além do que olhar para o seu paciente e ver o que ele quer resolver, que ninguém está resolvendo, te faz poder cobrar mais por isso. Desenhe com cautela esses dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Um paciente, por exemplo, com fibromialgia,
Ele quer atenção, ele quer ser ouvido, ele quer um acompanhamento, porque poucos profissionais entendem as necessidades dele, dão ouvidos e atenção a ele. E você entregar isso vai te custar R$ 0 de investimento. A única coisa que você precisou fazer foi olhar com carinho para esses pacientes para ver de fato o que eles estavam buscando. Além das técnicas, a atenção. Agora, então, eu vou te dar um passo a passo para você rever o seu preço e começar a mexer nessa variável. Você precisa fazer um levantamento dos custos fixos que você tem hoje. Então, vai colocar em um papel e somar água, luz, internet, aluguel, contador, faxineira, todo aquele custo fixo que você vai ter mesmo que você não atenda. Soma esse custo. Depois, você vai levantar os custos variáveis, que são aqueles custos que você só terá se o paciente for atendido. Por exemplo, descartáveis como agulha, máscara, luva, lençol, taxas da maquininha se você usa. Aqui também entra produtos de limpeza, né? E qual é a média de valor, então, que você cobra por sessão? Soma todos esses valores. Levanta quantos pacientes você atende em média por mês. Anota esse dado. Aí vai entrar nesse cálculo também o preço da mão de obra. O Crefito atualizou este ano os valores e hoje o valor mínimo a ser cobrado por um fisioterapeuta é R$ 102 por atendimento. E aí, em cima desse valor, lá no final, nós vamos incluir 30% sobre o valor que chegaremos. Agora, você já sabe o custo fixo, custo variável, custo da mão de obra, que é 102, e você, então, vai descobrir quantos pacientes você atende por mês. Por exemplo, se você tem um custo fixo de R$ 2.000, somado junto com a variável, você vai dividir pela quantidade de pacientes. Vamos supor que você atenda 100 pacientes. Então, 2.000 dividido por 100 pacientes dá R$ 20. Esse é o valor mínimo que você terá para atender cada paciente. Neste valor, você soma 102 mais 30%, que vai dar R$ 158, e você pode arredondar para R$ 160 a sessão. Agora sim, você tem um valor justo para o seu serviço, que está incluído mão de obra, custo fixo, custo variável e o seu lucro. Então, você começa a repassar esses valores para todos os novos pacientes que chegarem e implementa este preço e repassa para os pacientes antigos. Agora, vamos recapitular o que você viu hoje para alcançar de forma mais rápida um faturamento de 10.000 por mês. Hoje você aprendeu que existem 3 variáveis para mexer no seu faturamento: o preço, o número de pacientes e a venda de planos de tratamento para o mesmo paciente. E você aprendeu, inclusive, como mexer no preço. Mexendo em qualquer uma dessas variáveis, você vai aumentar o seu faturamento. E o primeiro passo é revendo o valor, o preço que você cobra por sessão. Para isso, usamos um método de precificação onde você vai levantar os custos fixos, os custos variáveis e dividir pelo número de pacientes. O resultado disso, na nossa conta aqui, foi R$ 20. Você vai somar o custo da mão de obra mais 30%, que nós chegamos então ao valor de R$ 158,60. Mas a gente arredondou, né? Para R$ 160. E você então vai começar a passar esses valores. Agora, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade de repassar o valor atualizado aos seus pacientes.